Então, minha querida e amada Cristina, hoje aconteceu uma das coisas assim que eu acho inusitadas, né? Quando eu acordei de noite para ir no banheiro, o que acontece? Eu fui no banheiro, na hora que eu voltei, eu errei a porta do quarto e eu bati a cara e o pé na porta do seu quarto, certo? Uhum. Aí eu, puxa vida, não acredito que eu acordei com a minha mãe. E aí, em menos de meio segundo, você já tava em pé pronta. Eu olhei e falei assim, nossa. Isso que é mãe ligada, hein? Então, mas sabe uma coisa que eu pensei? Hum. Que uma das coisas que me agonia um pouquinho na questão de ver alguém falar da palavra do nosso Criador é que as pessoas fazem uma cerimônia e elas planejam, projetam, elas fazem uma dedicação assim. Quando chega na hora de falar a palavra do Senhor, é uma coisa tão quadrada. É uma coisa assim, e Porque muitas eles vezes programam, né? programam, mas muitas vezes uma coisa chata, até desagradável. E eu não acredito que a palavra do Senhor é desagradável. Eu acredito que sim, que a gente tem que estudar, que você tem que ter reverência, né? Que é um momento importante. Então você não vai falar ela de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Mas eu sempre penso assim, o que é que a pessoa tem no coração dela sobre a palavra do Senhor? Eu tenho a sensação que se a Bíblia não estiver na mão da pessoa, ela não sabe mais a palavra do Senhor. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar lá no Ato dos Apóstolos, você lembra no Ato dos Apóstolos, em algum momento, algum dos apóstolos pegar e falar, me dá aí a palavra do Senhor, me vê um rolo, me vê um livro. Você vê isso em algum momento dos Atos dos Apóstolos? Citado, não. Não tem nenhum momento. Eu tive a infelicidade de ver um suposto pastor que ele dizia que ele era contador. E ele queria provar para as pessoas que o Senhor, o Messias, ele foi preso porque ele era contra os impostos, né? E o que acontece? A pequena lembrança que você tem do trajeto do Senhor, você vê quando os fariseus chegaram nele e falou, olha, devemos pagar tributos? Aí ele pega e pede a moeda, né? Que face tem na moeda? A de César. Então dai a César o que é de César e a Iarro o que é de Iarro, Verdade. né? Então, para mim foi muito bacana aquilo que aconteceu, o acidente da noite que aconteceu. Por quê? Porque num momento de necessidade tá pronta. Uhum. Então tá bom, você tá... Surpreendeu até eu, tá? Então, Uau! Só que foi um acidente, né? Não foi uma coisa planejada. Aí o que eu fico pensando assim, tantas coisas acontecem ao longo do dia, ao longo da semana, tantas coisas pequenas. No primeiro vídeo que a gente estava fazendo sobre essa série que a gente pretende transmitir, a forma que a gente estuda e pesquisa, eu disse que você ficava num tema, né? Às vezes passava uma semana, tempos pensando naquele tema, e aí, num determinado momento, o Senhor revelava pra gente, através de alguém, através de uma imagem, né? Então, ele revelava pra gente isso, através do estudo, porque ele mesmo fala que buscar e vai achar, batei e abre-se-vos-á. Agora, assim, será que essa história que hoje é posta parece até uma coisa de... parece uma didática, sabe? Você tem que fazer assim, você tem que falar quadradinho. Ó, eu não lembro os versículos mesmo assim, mas tem versículos que estão no meu coração. E eles não vão sair do meu coração. Né? É igual, por exemplo, a senhora sempre fala do Salmo 139. Acabando de pensar, tava pensando Então, nele. e quando eu não sei o Salmo 139, mas o que a gente sabe do Salmo 139? O Senhor nos conhece. Ele sabe o meu levantar, ele sabe o meu sentar. Então o Salmo é bonito, é lindo. A gente sabe o que ele significa, o que está lá. Só que, por exemplo, a gente não tem essa habilidade, esse dom de, puxa, eu lembro o Salmo no número tal. Não tem isso. Você vê o único momento, são dois momentos que a gente vê o Senhor falando sobre a escrita, na palavra. Não, então são alguns momentos, mas os dois momentos marcantes. É um que ele lê na sinagoga,
que ele Tá fala... falando que lê? Ele lê na sinagoga, ele pede o rolo do livro, e aí ele lê... E o Senhor vai ensiná-los nas sinagogas. Aí ele devolve o livro e ele fala: essa passagem acabou de se cumprir nos seus ouvidos. Que lindo. Né? Outra passagem que ele fala assim para os fariseus: vocês têm que no rolo, né, no livro, tá a salvação, tá a vida, né? E o livro fala de mim. Uhum. E aquele momento que é sublime também, que é a história da mulher pega em adultério, né? Que tem uma série de coisas erradas dos homens naquele momento, né? Que a mulher é pega, mas o cara que estava com ela não é pego, né? E o Senhor está escrevendo na areia com o dedo, né? E aí os fariseus estão lá. Então diga, deve apedrejar ou não deve apedrejar ela? E ele escrevendo na areia. E ele fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Verdade.